Olá, queridos. Vamos em frente, então. Carta de Paulo aos Efésios. Se você está inscrito no nosso canal, você tem lá na playlist lá da Carta de Paulo aos Efésios. O trimestre passado da Escola Dominical foi só sobre a Carta de Paulo aos Efésios. Então, para nós é um prazer poder continuar fazendo hoje um estudo mais resumido. E eu quero aproveitar a oportunidade para pedir perdão para você às vezes, porque o material que nós temos ele é um pouco extenso. Eu tenho tentado resumir um pouco as cartas para que você possa acompanhar. Mas eu quero te desafiar, assista esse material, leia a palavra e acompanhe isso para que você possa também desfrutar. E aproveite as nossas playlists do canal, tá bom? Vamos lá, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por todas as coisas. Que esse ensino de hoje para nós seja mesmo, Deus, uma palavra rema. Uma palavra, Deus, que traga alegria, paz ao nosso coração, às pessoas que estão nos assistindo agora, que elas sejam, Deus, inundadas pela maravilhosa palavra do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos à introdução. Ela é chamada de Rainha das Epístolas. A soberania que salva, Cristo, cabeça da igreja, é um dos assuntos que Paulo trata. A eternidade do amor de Deus, uma vida eficaz e digna da vocação. É chamada também de uma das cartas da prisão, junto com Filipenses, Colossenses e Filemão. São as 4 cartas. Nós temos um material que vamos lançar no canal também, mostrando os mapas das viagens de Paulo com algumas imagens. E lá tem um quadro que eu fiz para que você possa saber onde as cartas foram escritas, quando foram escritas, ok? Está no finalzinho, é só você parar o vídeo e consultar se você precisar. Éfeso quer dizer desejado. Éfeso capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Paulo vai falar sobre beneplácito, quer dizer consentimento. Paulo fala sobre regiões celestiais, irmãos, onde Cristo vive exaltado e onde operam as forças espirituais. Paulo vai falar sobre predestinação. Nós temos uma aula lá na playlist da Carta de Paulo só sobre predestinação. Não tem propósito exclusivista a predestinação. Eu acho muito interessante falar isso. Não é só para alguns. A plenitude dos tempos. Quando se cumpriu a plenitude dos tempos? Em Cristo Jesus. Iluminados os olhos do vosso coração. Se você não sabia que seu coração tem olhos, fica sabendo a partir de agora, para que você tenha o entendimento aberto. Olha Efésios, capítulo 1. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Do capítulo 1 ao capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, ele fala do que Deus fez e tem feito por nós. E do capítulo 4 ao 6, o nosso papel no plano de Deus. Ele fala sobre a eleição nossa antes da fundação do mundo, a unidade, santidade da igreja, santos e irrepreensíveis, sermos santos e irrepreensíveis. É uma tarefa difícil, irmãos, mas é possível. Ele fala do Espírito Santo como selo, né? Obras, como assim? Olha o que ele fala lá. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele fala que Cristo é a nossa paz, a parede de separação e o templo. Ela caiu. Havia literalmente, fisicamente, uma parede de separação no templo, onde as pessoas estrangeiras, as pessoas que não fossem o povo judeu, não podiam se aproximar do templo. Tinham que ficar separadas por esse muro. Jesus Cristo acabou com isso. Não somos mais estrangeiros e peregrinos, somos concidadãos dos santos. Paulo reconhece agora quem ele era verdadeiramente. Olha o que ele diz lá. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Era chegado o tempo de que todos conhecessem a Cristo. Pedro pregando de um lado e o apóstolo Paulo de outro lado. O amor em 4 dimensões, Paulo fala nessa carta, no capítulo 3. E é muito legal você imaginar isso. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A largura tem a ver com o quê, irmãos? Para
todos. O comprimento, desde as eras antigas, toda a história da humanidade, a altura até os céus. E por que da profundidade? Para alcançar o mais vil pecador, que era, se considerando agora, o apóstolo Paulo. Estar arraigado e alicerçado em amor. O amor de Cristo excede todo entendimento. As promessas de Deus para cada um de nós. Quais são as promessas? Olha só o que ele diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Veja bem, irmãos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Curiosidades dessa carta. De acordo com a tradição, Maria, mãe de Jesus, morreu nessa cidade. O templo de Ártemis, segundo os gregos, ou Diana, dos romanos, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era a deusa da fertilidade, deusa da caça. Lembra lá no capítulo 16 de Atos, quando eles começam lá, depois falam mais na frente, grande a Diana dos Efésios. Paulo mexeu onde não devia mexer. Por quê? Porque o povo pensava isso. Mas Deus queria que realmente eles fossem sacudidos. O culto ao deus Dionísio é o deus chamado também de Baco, que era o deus do vinho, das orgias, dos bacanais. Há uma expressão que muitas vezes nós usamos que tem a ver com isso. Bacana vem de bacanal, dos bacanais promovidos por esse deus Baco. Estava localizado estrategicamente no centro das rotas comerciais, ou seja, muita gente passava por aquela cidade. As construções imponentes, a metrópole mais importante da época. Que mistério era esse de Cristo que ele falava, Paulo? Qual mistério? Deus guardou dos gentios o segredo de que eles seriam herdeiros e participantes do Evangelho, para que em Cristo todos chegassem a ele. A igreja é um organismo, não somente uma organização. O que e quem somos em Cristo? Se estamos em Cristo, logo então somos abençoados, escolhidos, adotados, aceitos, remidos, ou seja, comprados de volta, feitos herança, glorificados, redimidos, vivificados, fortalecidos, criados, aproximados, edificados, esclarecidos, preenchidos, satisfeitos e salvos, porque nele temos fé, sabedoria, alegria, esperança, poder e ousadia. Olha o capítulo 4 que diz: mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, o que? Em amor. Como pecadores, somos escravos do pecado, do próprio Satanás e da lei. A graça que Paulo tanto fala sobre ela é favor imerecido. O perdão de Deus corresponde à abundância do seu favor, segundo as riquezas da sua graça. Só Deus pode transformar. Olha Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que nos une ao Senhor é a fé. Paulo vai chegando ao fim da carta trazendo conselhos práticos para as mulheres, maridos, Cristo e a igreja. Eu me refiro a Cristo e a igreja, falando do casamento, para os filhos, para os pais, para os servos e para os senhores. Precisamos servir ao Senhor e não aos homens, amados. Conclusão. O selo que há em nós é a marca de que somos propriedade do Senhor. Precisamos demonstrar isso para todos. Você é propriedade exclusiva do Senhor, como Pedro fala. Vós sois propriedade exclusiva do Senhor, que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode e deve ser forte, mas lembre-se, somente em Cristo você terá a vitória, na força do seu poder. Santos e irrepreensíveis. Você foi chamado para ser assim. A nova criatura. Agora, no final, sabedores de tantas coisas, o apóstolo nos deixa um novo conselho. Veja bem. Revestivos de toda a armadura de Deus. Está disponível para você. Você precisa se vestir de novo, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Amém, queridos? Que você possa aproveitar essa aula. Se você já é inscrito no nosso canal, desfrute também do outro material que a gente tem lá. Se você não é ainda, inscreva-se no canal, deixe o comentário, deixe o like. E eu deixo agora para você no final essa oração. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso. Não espere mais, para que você possa desfrutar de tudo que falamos nessa aula e ser realmente uma nova criatura em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.